Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês vão? Hoje de manhã eu estava aqui em casa sem fazer nada, dando uma olhada nas redes sociais, quando eu me deparei com a seguinte notícia. Vejam só. Artista italiano vende escultura invisível pelo equivalente a R$ 93 mil. Vamos lá, vamos trabalhar. É o seguinte, a forma como as pessoas hoje em dia veem a arte, né, a grande maioria das pessoas leigas em arte, como elas veem a arte, como elas percebem a arte, como elas sentem a arte, é toda calcada numa herança de mais de 5 séculos, a herança renascentista. O Renascimento foi um período artístico dos séculos XV e XVI que tinha como centro de interesse o homem. Era o homem o centro da atenção, o objetivo principal. Então, essa característica antropocêntrica do Renascimento diferia e muito, totalmente, da característica teocrática do período medieval, período anterior, onde o centro de interesse era Deus, era Deus acima de tudo, me perdoem. Então, por conta dessa característica antropocêntrica, o Renascimento foi buscar inspiração lá na Antiguidade Clássica, Antiguidade Greco-Romana. Por quê? Porque a Antiguidade Greco-Romana, a arte greco-romana, a arte clássica, também tinha como objetivo principal, como centro da atenção, o homem. E foi dessa arte clássica que o Renascimento absorveu várias influências, principalmente no que diz respeito aos critérios de beleza, harmonia, simetria e proporção. Tudo isso aplicado na forma de fazer arte. Por isso que hoje, quando a gente vê uma obra renascentista nos livros, nas revistas, na internet, na televisão, no cinema, nos museus, a gente vê aquelas obras belíssimas, aquelas pinturas lindas, simétricas, todas bem pintadinhas, organizadas, aquelas esculturas fascinantes. E isso embevece o nosso olhar, E por conta disso, o Renascimento acabou sendo a grande influência artística nos séculos seguintes, até chegar na nossa época, onde ele continua influenciando o gosto artístico da grande maioria das pessoas. Mas o Renascimento não foi sempre unanimidade. Logo depois dele, os artistas maneiristas, com as suas deformações da forma humana, tentaram contestar os cânones renascentistas, fazer uma contestação formal, uma nova forma de fazer arte em que a figura humana era deformada entre aspas. Mas isso durou pouco tempo. De forma que o Renascimento acabou sendo a grande influência, a influência única que perdurou nos 3 séculos seguintes e acabando por ser o grande moto, a grande força motriz do que no século XIX se chamava academicismo, arte acadêmica, as belas artes, as artes das escolas de belas artes da época. O academicismo estabeleceu cânones, critérios extremamente rigorosos para se fazer arte, para se fazer uma pintura, para se fazer uma escultura. E esses cânones, critérios, eram inteiramente fundamentados na influência renascentista. Assim, um artista, para fazer sucesso, para ganhar dinheiro, para ter acesso às grandes exposições, para ser bem quisto pelos críticos, tinha que seguir exatamente e rigorosamente os cânones academicistas.
Isso perdurou até a segunda metade do século XIX, quando surge a Revolução Impressionista, a primeira e única revolução artística desde o Renascimento, em 500 anos. O impressionismo, mais precisamente, no dia 15 de abril de 1874, inaugurou-se a primeira exposição impressionista em Paris. Foi um fuzuê danado, foi o apocalipse. A crítica meteu pau, a imprensa meteu pau, o público rejeitou, né? Por quê? Porque o impressionismo, os artistas impressionistas tinham uma nova proposta. Essa proposta os afastava do academicismo, fechava as portas das grandes exposições para eles, mas eles acabaram desencadeando uma revolução na forma de fazer arte, uma revolução formal. Os artistas impressionistas não estavam interessados em arte figurativa, né? Não estavam interessados em pintar santos, heróis, fatos históricos, paisagens. Eles estavam interessados na luz, melhor dizendo, nos efeitos da luz na retina humana. Então, quando Claude Monet, pinta a fachada da Catedral de Rouen, ele não está interessado em retratar a Catedral de Rouen exatamente aquilo ali, de forma fiel, como faria um artista renascentista ou um artista acadêmico. Ele estava interessado em pintar os efeitos da luz em cima daquela fachada em diferentes horas do dia, em diferentes épocas do ano. Foram mais de 30 pinturas. Ele pintou aquela fachada sob o sol, sob a chuva, sob a neve, no inverno, no verão, de noite, de dia, etc, etc, etc. Então, essa contestação formal do impressionismo acabou se tornando assim uma influência, a principal influência, uma influência revolucionária para todas as gerações de artistas que vieram depois. A partir do impressionismo, vários estilos e escolas artísticas se seguiram, muitas delas paralelamente, né? Então você tem o expressionismo, com que o artista procurava expressar os seus sentimentos, os seus maremotos psicológicos, o fauvismo com seu interesse na cor, nos efeitos da cor, o cubismo na desconstrução das formas, dos objetos, das pessoas, o surrealismo com seu interesse no psicológico mais profundo, muito influenciado por Freud, procurando retratar ali os sonhos, os delírios, o que havia de mais profundo nas reentrâncias da mente humana. E por aí vai, e várias outras, entenderam? E tudo isso, né, tudo isso que surgiu a partir do impressionismo é o que a gente chama de uma revolução formal, de uma contestação formal na forma de se fazer arte em relação ao que havia anteriormente, né, ao academicismo. Isso perdurou até a Segunda Guerra Mundial, até depois da Segunda Guerra Mundial, quando surgiu uma segunda forma ainda mais radical de se fazer arte. E isso eu vou contar no próximo vídeo. Me aguardem. Obrigado.